Hoje eu vou te contar umas histórias sobre a indústria da música que até parece teoria da conspiração, mas que vão fazer tu ouvir tua playlist do Spotify de um jeito diferente depois desse vídeo. Nas tradições esotéricas e nas escolas de mistério, tipo os Rosacruzes, os maçons e ordens herméticas, sempre existiu um conhecimento de que o som é uma ferramenta de manipulação da consciência. Não é à toa que tem mantras, cantos gregorianos e músicas ritualísticas em praticamente todas as tradições espirituais do mundo. Mas falando sobre simbolismo, isso que já viu clipes modernos de hoje em dia, principalmente de pop, hip hop e música eletrônica, tu já reparou na quantidade absurda de símbolos ocultistas, né? O olho que tudo vê, pirâmides, chifres do Baphomet, referências a demônios, sexualização extrema, Madonna, Lady Gaga, Beyoncé, Jay-Z, Travis Scott e o Nas X, todos eles já usaram simbologia direta ou indiretamente ligada ao ocultismo. Mano, o Lil Nas X lançou sapatos feitos com sangue humano, velho. E não é só isso. O maluco literalmente gravou um clipe onde ele aparece rebolando lentinho no colo do capeta. Se tu realmente acha que isso é só pra chamar atenção, eu tenho inveja da tua inocência. Travis Scott fez um show no Astro World Festival em 2021, com um palco em formato de portal, símbolos de olho que tudo vê projetados, e durante o show 8 pessoas morreram pisoteadas, velho, numa energia caótica que muita gente descreveu como demoníaca. O pesquisador Mark Dice documentou isso bastante no livro dele, The Illuminati em Hollywood. Ele mostra como que existe uma agenda deliberada de normalizar simbolismo satânico e ocultista na cultura pop. Não é aleatório. Isso tudo é metodicamente colocado em vídeos, performances, letras de músicas, nas capas de revistas e de álbuns. Mas tem uma parte que pra mim é a pior de todas, que é a sexualização extrema e a glorificação de vícios. Bom, no Brasil isso já existe há muito tempo com o funk, né? Mas explodiu ainda mais nos últimos anos com o trap. Letras cada vez mais explícitas, apologia ao uso de drogas e ao crime, e por aí vai. Essas músicas não são assim por acaso. Elas não são tão disseminadas e patrocinadas por acaso. Isso faz parte de uma engenharia social muito mais ampla, onde a música é só um veículo. Desde os anos 60, com a revolução sexual, a música tem sido usada como ferramenta de engenharia social. Não por acaso, a cultura do rock and roll foi chamada de música do diabo desde o começo. Robert Johnson, aquele cara do blues lendário, tem a famosa lenda que ele vendeu a alma dele pro capeta numa encruzilhada, em troca de ficar muito pica no violão. Tu pode até não acreditar nessa história, né? Mas ele mesmo deixou isso bem claro nas letras das músicas dele, tipo Me and the Devil Blues. E também tem o fato de que ele morreu misteriosamente aos 27 anos, que tem toda aquela questão do Pluto dos 27 e tal, que é uma idade ritualística ligada ao ciclo de Saturno. Na astrologia e no ocultismo, Saturno é associado com a morte, sacrifício, enfim. A indústria musical moderna funciona como uma máquina de fazer ídolos, mas para chegar no topo parece que existe um preço. E eu não tô falando só de trabalho duro, não. Tô falando da tua alma. Vários artistas ao longo dos anos falaram abertamente sobre isso. Bob Dylan, numa entrevista em 2004 para a CBS, perguntaram para ele sobre o segredo do sucesso dele. E o maluco literalmente disse: "Eu fiz um acordo lá atrás com o chefe desse mundo." Why do you still do it? Why are you still out here? Well, it goes back to the destiny thing. I made a bargain with it, a long time ago, and I'm holding up my hand What was your bargain? to get where I am now. Should I ask who you made the bargain with? with the chief commander. On this earth? And this earth, and then in the world we can't see. Quem será que ele tava falando, mano? O Kanye West, antes de ficar completamente biruta e ser internado em 2016, começou a falar nos shows dele sobre aqueles que controlam a indústria, sobre ter vendido a alma dele e sobre querer sair do sistema. My mom ain't here. My mama was sacrificed. Me too. You understand? Yeah, I'm appreciative. Michael Jordan, what about him? His daddy, right? Bill Cosby, his son, right? Dr. Dre, his son. Out in Hollywood, a lot of people come up missing. Feels like it might be a lot of that in order to control, traumatize. They want to monetize and traumatize. E logo depois ele foi internado à força. É possível perceber claramente a transformação em todos os sentidos em alguns casos. Eles sempre começam inocentes e depois viram demônios. Não literalmente, é claro, né? Mas eles encarnam o arquétipo. Fica ainda mais fácil de ver isso nas mulheres. Existe um padrão muito claro. Britney Spears, Hannah Montana, Katy Perry, e até mesmo a Luísa Sonza aqui no Brasil. Até aquela Priscila do Bom Dia e Companhia. Todas elas seguem o mesmo caminho. Começa com o arquétipo da virgem, depois da deusa, depois viram uma mulher hipersexualizada e depois completamente quebradas. De garota inocente pra ver claramente canalizando algo no palco. Mas aí tu se pergunta, qual é o objetivo disso? Se é que realmente
realmente algo intencional. Ô, meu amigo, a gente vive numa guerra psicológica, uma guerra espiritual. A gente sabe que os jovens idolatram os seus ídolos. E eles idolatram e admiram qualquer comportamento dos ídolos deles. Sempre foi assim. Essa transformação em demônio é totalmente roteirizada, feita para agir no subconsciente de quem segue esses artistas. As mulheres começam como garotas normais. Qualquer outra garota consegue se identificar de alguma forma. Quando tu programa o comportamento do ídolo, na verdade, tu tá programando o comportamento dos fãs. E aí tu se pergunta de novo, tá, mas então por que os artistas fazem isso? Por que eles se submetem a isso? É porque é assim que a indústria opera, né, mano? Se tu quer jogar o jogo, tu precisa seguir as regras do jogo. A verdadeira pergunta que tu deveria estar fazendo é, por que a indústria funciona dessa maneira? Por que a indústria musical claramente corrompe os artistas? Bom, a resposta é porque os ícones moldam a cultura. Se tu sequestra o símbolo, tu sequestra a mensagem desse símbolo. Mais ou menos como fizeram com Jesus. E a mensagem que aqueles que comandam a indústria da música querem implantar no teu subconsciente é a inversão de valores. É a ideologia daquele que lhes servem, que nessa altura do campeonato que já deve saber quem é. Mas não se engana, meu amigo, não é só a indústria da música que está envolvida nesse lance. O comediante americano Dave Chappelle falou abertamente sobre como a indústria do entretenimento tentou quebrar ele, e como existe uma agenda sistemática para emascular homens negros fortes, colocando eles de vestido e em papéis eminentes. Ele rejeitou 50 milhões de dólares do Comedy Central e fugiu para África, porque, segundo ele, algo estava muito errado. Em 2013, a Katy Perry disse numa entrevista, literalmente, eu vendi minha alma pro diabo. What was going on in my life at 15, and that's how I got introduced to the music industry. I swear I wanted to be like the Amy Grant of music, but it didn't work out, and so I sold my soul to the devil. Quando perguntaram se é uma pirada, ela respondeu, não. Isso é verdade. Tem um documentário chamado An Open Secret, que mostra os abusos na indústria do entretenimento. Existe um sistema de coerção, chantagem, abuso sexual e ritualístico que os artistas são expostos. É documentado isso. Várias denúncias já foram feitas, mas os grandes players nunca são realmente julgados. Teve o P. Diddy, que foi condenado agora esses dias, mas, sinceramente, um cara com o histórico de crimes dele pegar só 4 anos de prisão é meio que uma piada. A Britney Spears, quando raspou a cabeça em 2007, disse numa entrevista que estava cansada das pessoas tocarem nela e que ela queria se libertar. Logo depois, ela foi colocada sob tutela do pai por 13 anos. Algo completamente bizarro para uma mulher adulta e capaz. Ela passou a fazer shows como se fosse uma boneca programada. Em 2020, vazaram os áudios dela dizendo que ela era forçada a se apresentar contra sua vontade e que estava sendo medicada à força. E não é coincidência que a maioria desses artistas são descobertos muito jovens, quando são vulneráveis, e rapidamente colocam eles numa máquina de imagem, shows, drogas, sexo e fama. Eles são moldados, velho. E os que não aceitam participar dessa loucurada toda só não conseguem entrar na indústria. E aqueles que tentam sair ou falar demais são destruídos publicamente. Ou morrem de overdose, misteriosamente. Né, Michael Jackson? No Brasil, a coisa não é muito diferente, não. A Xuxa, por exemplo, tem uma história bem controversa. Ela namorou o Pelé quando era menor de idade, depois foi descoberta por empresários poderosos e se tornou a maior estrela infantil do país. Mas se tu parar pra pesquisar um pouquinho, tu descobre que ela gravou um filme bizarra com um menino chamado Amor Estranho Amor. Também descobre que ela posou pelada na Playboy na Argentina. As fotos e até esse filme foram proibidos no Brasil, é óbvio. Mas elas estão por aí na net até hoje. E ela nunca falou sobre isso abertamente, óbvio. No sertanejo universitário, a apologia ao álcool é absurda. Praticamente toda a música glorifica bebida, ou festa, ou promiscuidade. E eu não quero ser moralista aqui não, até porque eu gosto de rock and roll e o rock sempre falou sobre isso. Eu só tô apontando que existe uma agenda de emborrecimento cultural através da música. E ela é bem clara. Os músicos em si são muito bons, claramente eles têm talento, mas a mensagem que eles passam é sempre a mesma. Beba, transe, não pense muito, seja feliz no momento. Bem parecido com o funk, na real. É uma filosofia hedonista que, quando tu olha de longe, na real tem tudo a ver com aquele entendimento distorcido daquela frase do Aleister Crowley: faz o que tu queres, há de ser tudo da lei. Agora a pergunta mais importante desse vídeo: por quê? Qual é o objetivo de tudo isso? Bom, existem várias motivações. A primeira é que a música é uma das formas mais eficientes de engenharia social. Tu consegue moldar comportamentos, valores, crenças e até a frequência vibracional de uma população inteira através da música. Se tu controla o que as pessoas escutam, tu controla em parte o que elas sentem e como elas pensam.
No Brasil, isso ficou bem claro nos anos da ditadura militar. A censura musical era pesada. Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, todos eles foram perseguidos porque a música deles despertava a consciência crítica. Enquanto isso, a Jovem Guarda, que era mais alienada e focada em amor adolescente, era incentivada. Nada disso é coincidência. Não existem coincidências. Um outro motivo, mais esotérico, é que existe uma colheita energética. Nas tradições ocultistas é sabido que emoções intensas, especialmente medo, lascívia, raiva e desespero, geram energia que pode ser colhida por entidades não físicas. Shows massivos onde milhões de pessoas estão vibrando na mesma frequência de caos, álcool, drogas e sexo são rituais energéticos, sem tirar nem pôr, só que disfarçados de entretenimento. A energia ali é densa, caótica. Eu tô dizendo que energeticamente aquilo ali é um portal. Outro motivo, e também, na minha opinião, mais perturbador, é que a maior parte daquilo que é considerado a elite da sociedade são satanistas que querem normalizar esse simbolismo e essas práticas da sociedade. E assim, não importa muito se tu acredita nisso que eu acabei de falar ou não, porque esse pessoal da elite acredita. E eles deixam isso bem claro para quem tem olhos ver. Porque era oculto, escondido e restrito a sociedades secretas, agora está sendo jogado na nossa cara, em horário nobre, em clipes com bilhões de visualizações. E por quê? Talvez porque quando algo é normalizado, perde um pouco o poder de chocar, né? E recebe menos resistência das pessoas. Ou talvez porque, segundo a lei hermética, eles precisam revelar o que eles estão fazendo, mesmo que de forma velada, para que o consentimento seja dado inconscientemente pelas massas. E dessa maneira eles acreditam que evitam todo o karma negativo que essas práticas satanistas geram. O que eu particularmente acho uma balela, porque seria a mesma coisa que tu dizer que a lei da causa e efeito não existe mais. Mas então o que a gente faz com toda essa informação? A música tá perdida? A gente tem que parar de ouvir tudo? Calma, não é bem assim. Primeiro, o conhecimento é poder. Quando tu sabe o que tá acontecendo, tu não é mais um receptor passivo. Tu pode escolher conscientemente o que tu consome e como isso afeta a tua energia. Segundo, também existe muita música boa sendo feita fora da grande indústria. Tem muita gente boa por aí fazendo música consciente. Eu particularmente acho que um excelente tipo de música que expande a tua consciência e aumenta a tua vibração é o reggae. Chama a indicação de música boa de verdade e te desafio a ouvir a música Reverência, da banda Groovy Eye. Não achar uma das melhores letras que tu leu esse ano. Talvez é melhor. Outra coisa que tu pode fazer é prestar atenção no que tu sente. A música que tu tá ouvindo te deixa agitado, te deixa ansioso, agressivo ou hipersexualizado, ou ela te acalma, te inspira, te conecta com algo maior. No fim das contas, o teu corpo sabe, a tua intuição sabe. Pesquisas em neurociência musical, como as conduzidas pelo Dr. Daniel Levitin e publicadas no livro This is Your Brain on Music, mostram que música tem impacto direto na liberação de dopamina e oxitocina, e até na formação de memórias de longo prazo. O que tu ouve literalmente molda teu cérebro. Outra coisa que tu pode fazer, e talvez a mais importante, é que tu precisa cultivar o teu discernimento espiritual. Não precisa virar paranoico também, né? Mas só não pode ser ingênuo. Existe uma guerra acontecendo nesse exato momento pela tua atenção, pela tua consciência, pela tua energia. E a música é uma das principais armas dessa guerra. E aqui vai uma dica prática pra experimenta passar uma semana ouvindo música em 432 Hz. Coloca pra dormir. Tem até conversor online que transforma músicas normais pra essa frequência. E aí vê como é que tu se sente depois de uma semana. E aí depois tu volta pro 440 Hz, que é o padrão. E aí tenta perceber se tu notou alguma diferença. O teu próprio corpo vai te dar a resposta. Lembrando mais uma vez que isso aqui não é sobre julgar quem ouve esse ou aquele estilo de música. Não é sobre ser superior ou ser mais consciente, mais desperto. Não tem nada a ver com isso. Isso é só teu ego querendo biscoitinho. A mensagem desse vídeo é sobre autonomia. É sobre entender que a gente está imerso em influências o tempo inteiro. E quanto mais conscientes a gente tiver delas, mais livre a gente vai ser para escolher. A música foi dada para a humanidade como um presente divino. Pitágoras sabia disso. Os mestres de todas as tradições sabem disso. Os nossos ancestrais indígenas sabiam disso. Os maracás, os chocalhos, os cantos xamânicos sempre foram ferramentas de cura e conexão espiritual. Mas como qualquer ferramenta poderosa, ela pode ser usada para cura ou para ferir, para elevar ou para manipular. A boa notícia é que tu tem o poder de escolha. Sempre tem. E quanto mais gente acordar para essas manipulações sutis, mais difícil fica de continuar funcionando. Porque no final das contas, o verdadeiro ocultismo, o conhecimento oculto, é justamente esse. Tu é muito mais poderoso do que te fizeram acreditar. E a tua consciência não pode ser controlada sem o teu consentimento. Então escuta a música, dança, celebra, vai pra festa, mas faz isso de maneira consciente. Escolhe conscientemente vibrar em frequências que te elevam, porque a vida já é difícil o suficiente para tu voluntariamente consumir só conteúdo que te puxa para baixo. Se esse vídeo te fez pensar um pouquinho, deixa aquele like maroto para ajudar o canal a crescer e compartilha esse vídeo com alguém. Deixa aí nos comentários qual a música brasileira que te faz sentir conectado para algo maior. Tamo junto.